Oi, meus amores. Oi, Gisele. Oi, lindas. Perdão, a gente estava aqui tentando fazer a live com a Verônica. Não sei o que aconteceu com o meu Instagram. Realmente eu não consegui. Mas você sabe que a gente não desiste, que a gente tem a frequência na altura, né? Elevação, a gente está aqui nesse projeto Imunidade e a gente não vai deixar ninguém na mão. E a gente está aqui para falar de coisas muito maravilhosas. Infelizmente não deu certo a conversa com a Verônica, mas a gente vai fazer um teste depois, ver o que aconteceu. Eu vou pedir para alguém ver o que está acontecendo no meu, no meu Instagram e para depois poder ter os convidados, né? Deve ter alguma configuração no meu Instagram que tá dando errado. Mas vamos lá. Ah, a Verônica tá aí, linda. Pois é, vamos lá, né? O que é importante? A Verônica ia trazer muitas falas aí sobre o auto-amor. E a Verônica é uma pessoa maravilhosa, inclusive 21 horas agora no Instagram dela ela vai falar sobre as feridas emocionais. E realmente as feridas que a gente carrega, as feridas emocionais que a gente carrega na vida, elas também abaixam a nossa imunidade. E o auto-amor, né, que a Verônica estaria trazendo aqui pra gente com tanta propriedade, que é uma pessoa incrível, esse auto-amor, ele é muito importante nesse momento, porque somos nós que nos escolhemos, né? Então, diante desse momento, nos escolher, né? Escolher nos fortalecer, escolher estar bem, escolher o que é melhor para você poder fazer o melhor pelo outro, é muito importante. Então, o auto-amor, nesse momento, é talvez o primeiro passo, porque se eu não me amo, né? Se eu não me cuido, se eu não me olho, se eu não me percebo, como eu até falei na outra live, né? Se eu não dou bom dia para mim mesmo, eu dou bom dia para todo mundo, eu me preocupo com todo mundo, mas não me preocupo comigo. Se eu não faço isso, se eu não me harmonizo, né, com os ciclos da natureza e não começo a me amar, o que acontece? Eu não escolho, eu não percebo nada ao meu redor, eu não consigo ter força para ter práticas saudáveis. Eu não consigo dar um passo, eu não acredito que eu posso sonhar, eu acho que eu não sou capaz, eu não faço nada por mim, eu sempre protelo as coisas, eu sempre deixo tudo para amanhã, né? Eu tô vivendo, a Verônica, a gente tá fazendo a live já aí, ó, escrita, a Verônica tá colocando 30 minutos de rotina matinal que faz a diferença no corpo, na mente e na alma. Isso mesmo. A Vê tá colocando as coisas aqui, a gente tá fazendo a live assim, já que não dá para ela tá aparecendo, né? Que todos os dias, né, 6 horas da manhã, a Verônica, ela faz uma live 6 horas da manhã para trazer força, energia para quem quiser, né? Quem quiser acordar e já se determinar, e já agradecer, e já se fortalecer. E aí ela está falando aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, você pode se nutrir de auto-amor através de respiração, gratidão e Ho'oponopono. Bom, o que é Ho'oponopono, né? Ho'oponopono, tem um médico, se eu não me engano foi na Austrália, depois a Verônica e a Patrícia Brunelli podem falar um pouco mais disso. E ele, um médico que ele foi fazer um trabalho num manicômio e tinham muitas pessoas doentes e ditas como loucas, alguns até com delitos. E aí ele simplesmente foi administrar esse lugar, acho que era um presídio, um manicômio, um presídio de elevada periculosidade, né? E aí ele pegava a ficha desses detentos, desses supostos loucos, e ele levava para uma sala. E ele ficava lá nessa sala com a ficha, e aí ele olhava essa ficha, a foto dessa pessoa, né, dessa pessoa que estava internada ou presa, né? E aí ele olhava para a foto e dizia: sinto muito, me perdoe, gratidão, eu te amo.
E ele dizia isso muitas vezes, entendendo que em alguma instância nós somos todos um, porque nós somos feitos dos mesmos átomos, das mesmas moléculas, né? Do mesmo jeito que nós somos todos um com as plantas também. Nós somos feitos das mesmas estruturas. E a gente vem de toda uma genealogia, de toda uma sincronicidade que a gente não sabe muitas vezes aonde a gente está e por que a gente está. Ontem até comentei com uma amiga que muitas vezes a gente reclama do outro, reclama das coisas que a gente está vivendo, mas fomos nós que atraímos isso. E se a gente quer algo diferente, a gente precisa fazer diferente para atrair algo diferente. E no Ho Oponopono, exatamente isso, você vai fazendo essa limpeza, né, do que está acontecendo em você que não te permite vibrar coisas maiores. E por coincidência, eu tô com um colarzinho aqui hoje que é o Ho Oponopono. E aí em cada dessas bolinhas está escrito: sinto muito, me perdoe, sou grata. Aqui, né? Sou grato, eu te amo. Então tenho o Ho Oponopono aqui em mim hoje no meu colarzinho, né? E é muito importante você acordar, como a Verônica está falando, 6 da manhã, que é o horário que a gente tem falado nas lives, é o horário que o sol nasce, é o horário que os pássaros cantam. Alguém já parou para perceber isso, né? Os pássaros cantando de manhã, como a natureza acorda. Então, se a gente acorda com a natureza e respira, que é o que a Verônica está falando, e agradece e se abre para receber essa força da natureza, você consegue assim captar um prana, né, uma força vital mesmo. É uma força vital que está em tudo que é vivo, porque as plantas também acordam de manhã. Não sei se vocês sabem, mas os óleos essenciais, o momento de maior poder para colher óleo essencial é de manhã. Por que é de manhã? Porque é o momento que vai começar a fotossíntese. Porque os óleos essenciais, eles são produzidos a partir da fotossíntese, a partir da luz do sol. Quando a luz do sol bate na planta e toda a estrutura celular da planta começa a produzir a fotossíntese, é aí que os terpenos, que são as moléculas aromáticas, cerca de 90% das moléculas aromáticas dos óleos essenciais são terpenos. E é a partir dessa estrutura do sol, né, da emanação dos raios do sol, que a planta começa a absorver os raios do sol e transformar o gás carbônico, né, o oxigênio em gás carbônico, e vai fazendo todo o processo o gás carbônico em oxigênio, e vai fazendo todo esse processo de fotossíntese. E nesse processo de fotossíntese é que são produzidos os terpenos. E isso é muito maravilhoso, porque é no momento da luz, nesse momento de acordar. Então imagine o que acorda às 6 horas da manhã. Os pássaros, os animais, a produção desenfreada de óleos essenciais das plantas, a força vital. Porque o que são óleos essenciais nas plantas? Força vital, força imunológica, força estrutural, né? Força protetora, força reorganizadora das plantas. E aí, nesse momento que ela vai acordar, existe toda aquela força chegando para ela, essa força vital. O que será que isso nos ensina? Talvez isso nos ensine que, se a gente acordar cedo também, 6 horas da manhã, respirar, agradecer, né? Fazer um Ho Oponopono, que é dizer até para si mesma, sabe? Fazer um Ho Oponopono para si mesmo, dizendo: sinto muito, me perdoe se eu te feri, né? Se eu feri esse corpo com maus pensamentos, com maus hábitos, se eu ferir esse corpo com práticas ruins, com negatividade, perdendo tempo desse corpo para coisas que não eram boas para ele, se eu envenenei esse corpo com drogas, que sei lá o que, com que pode ter sido que eu fiz, com raiva, porque raiva também é veneno, né? Se eu fiz isso com você, corpo, se eu enfraqueci você de alguma forma, se eu desestruturei você e as suas células, sinto muito, me perdoe. Sou grata, eu te amo. E isso é muito importante,
porque a gente se nutre de um prana maravilhoso, de força vital, de gratidão, e isso eleva a sua imunidade para que você possa estar cada vez mais fortalecido. Tem uma pessoa ontem que me escreveu, é um presídio, né? É um presídio mesmo. A Verônica confirmou para mim que era um presídio mesmo. E o que acontecia? Esse médico, esse diretor do presídio, ele começou a falar, né, essas frases do Ho Oponopono para cada fotografia dos presidiários que estavam ali internados, porque eles também, alguns tinham distúrbios psicológicos e tal, claro, né? E aí, dizendo essas palavras, despertava que a Verônica está dizendo, dizer essas palavras desperta em si e no outro o amor, o perdão e a gratidão. Então você desperta em si e no outro. Então você pode dizer, sinto muito para o planeta, para o vírus, para todas essas pessoas que estão morrendo, para todas essas coisas que estão acontecendo, despertando amor, vibrando perdão, vibrando gratidão. E você vai assim enriquecendo, né? E esse médico, esse diretor do presídio, ele dizia o Ho Oponopono, né? Ele falava isso muitas vezes para cada foto dos internados. E o que aconteceu foi que todos, depois de um tempo, tiveram alta. E inclusive esse presídio foi desativado, porque todos saíram, todos foram libertados, todos puderam retornar para a sociedade, puderam... quem tá aí? A Neide, que linda. Que bom, Neidinha, linda. Sim, na cidade de Extrema. Ai, que linda. A Maravilha. Maravilha, maravilha. Sim. Então, o que acontece? Ele ele acreditava que não adiantava ele fazer nada. Né, que era um momento que ele não adiantava ele fazer nada. Vocês desculpem que eu ainda estou organizando as minhas ideias, porque como aconteceu toda a confusão da live, eu estou aqui trabalhando o meu centramento, o meu Ho Oponopono, a minha confiança de que sempre está tudo certo, né? E isso é muito importante quando a gente lida com desafios, né? Que a gente aprende a logo centrar, trazer a presença, o eixo e o propósito. Isso que a gente tem que fazer. Então, diante disso, quando tudo está explodindo lá fora, né? Você está vendo a mídia, você está vendo coisas acontecendo lá fora que talvez você não possa lidar. E não tem o que fazer. E não adianta, como ele lá no presídio, não adiantava ele ficar reclamando, o preso, o bandido, tem que... falando coisas más, por que ele fez, e acusando, e incriminando. Porque cada um tem uma história e a gente não pode incriminar ninguém, nem culpar ninguém, porque a gente não sabe nada da história das pessoas. Então a gente nem sabe direito a nossa história, não é mesmo? A gente também segue muitas coisas inconscientes sem saber. Então ele dizia que a melhor coisa que ele poderia fazer era simplesmente agradecer aquelas pessoas e emanar para aquelas pessoas o perdão, o amor e a gratidão, né? Através dessas palavras, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. E a partir daí emanar uma força, uma luz, e foi o que aconteceu. Por que isso funciona? Por que isso não é misticismo? Porque nós somos átomos, nós somos moléculas, né? Como eu sempre falo, nada existe, nada que é vivo existe sem a formação, a união de átomos, a formação, né? União de átomos que formam moléculas, que formam células, que formam seus órgãos e que te dão vida e que faz de você um humano, de nós humanos. Então essa vibração que nós somos, que é uma célula, que é um órgão, ela está em constante movimento e frequência. E no momento que você emana uma frequência, você escolhe, porque se seus órgãos estão fracos ou se você está fraca mentalmente, se você está alimentando o seu corpo de forma fraca, com baixa frequência,
fica o dia inteiro na televisão só vendo notícia ruim, fica falando coisas negativas, fica com medo, fica ansiosa, fica deprimida, fica achando um monte de coisa que nem aconteceu ainda, sofrendo por antecedência, criticando as pessoas, criticando o governo, com raiva por causa disso, daquilo, o presidente, o prefeito, o governador, a vacina, enfim. Isso nada vai resolver. Com isso, você só abaixa a sua frequência. Por quê? Porque você coloca dentro da tua vibração, né, dos seus átomos e das suas células, algo que não emana nada para o outro, ao redor de você. No momento em que você tem auto-amor, em que você acorda cedo, em que você se vivifica com o prana da vida, em que você recebe a luz do sol, em que você se harmoniza com os pássaros, com as plantas. Depois que você recebeu isso, você pode inalar um óleo essencial da sua preferência, receber também esse prana, agradecer, porque os óleos essenciais, eles têm frequências altíssimas. Então, se você está numa frequência muito baixa, muito deprimido, triste, ansioso, ou revoltado, ou até triste, magoado, enfim, você pode acordar cedo, respira o prana da vida, faz as respirações como eu falei, né? Como eu tenho falado nas lives e no Telegram e no Instagram. E aí você se nutre de vida e aí você faz o Ho Oponopono, né? Hoje eu coloquei no Telegram uma oração Navarro que ela tem um pouco a ver com o auto-amor. Aliás, ela tem tudo a ver com o auto-amor. E ela trata de uma escolha, que é uma escolha que a gente faz. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje o tema era auto-amor com a Verônica, a gente vai voltar a fazer a live com ela, não desistir. Então eu estou trazendo isso porque isso é a base para eu começar a falar de óleo essencial, para eu começar a falar de boas práticas, para eu começar a falar de imunidade. Porque se eu me abandonar, né? Tem gente que acha que se amar é egoísmo, mas não é. Agora, mais do que nunca, é importante. Se cada um cuidar de si, todo mundo fica bem. Porque aí você pode cuidar de você e tá forte, cuidar do outro, e o outro também tá forte e cuida de você, se você precisar, né? Então, toda essa nutrição que a gente faz, quando a gente eleva a nossa frequência de manhã, traz a vivificação, através de acordar cedo, através de respirar, fazer o Ho Oponopono, se vivificou, os seus átomos começam a ter uma vibração muito forte, muito elevada. E os seus átomos começam a fazer novas ligações, as suas sinapses cerebrais começam a ter novas ligações, o seu cortisol se acalma, a sua adrenalina se acalma, a sua dopamina, a sua serotonina. Todos esses neurotransmissores se equilibram e você vai entrando num estado de harmonia. E quando você entra nesse estado de harmonia, que você fez até mecanicamente, porque às vezes você não estava feliz, você não estava bem, mas você tomou uma decisão que foi se amar e decidir, hoje eu vou acordar cedo, hoje eu vou fazer uma prática de manhã, hoje eu vou ver o nascer do sol, hoje eu vou ouvir os pássaros, hoje eu vou agradecer, hoje eu vou fazer o Ho Oponopono, hoje eu vou confiar que eu posso. Então você vai elevando a sua frequência, vou usar os óleos essenciais, você vai elevando a sua frequência devagarzinho. E conforme você eleva a sua frequência, né? O que vai acontecer? E aí você faz o Ho Oponopono, essa vibração chega em todos que você está querendo ajudar, chega nessas pessoas que estão nos hospitais, essa vibração chega nas pessoas que não estão conseguindo chegar até as nossas lives, ou outras lives que também estão falando coisas positivas, que estão aí fazendo apoio, né, dando apoio, mas chega a tua vibração nessa pessoa. E aonde você passar, o que você emana, você vai ocupar um espaço de energia tão grande que você vai atingir as pessoas que estão ao seu redor e elas vão se sentir melhor. Isso é energia mística? Não, é física, é química. Se você estudar o que é um corpo, o que é um átomo, né? E saber que nada em você está parado, que tudo em você está em movimento, você vai perceber que o que eu estou falando não tem nada de místico.
Não tem nada de bicho grilo, de zenzice, como dizem por aí. Não, eu estou falando de uma coisa comprovada cientificamente. Que infelizmente a física quântica é que acredita mais nisso, né? E os físicos hoje já estão falando mais nisso. Mas muita gente ainda duvida porque você não enxerga um átomo. E a gente vem da cultura de que tem que ver para crer, né? E aí se eu não enxergo um átomo, logo ele não existe. Do mesmo jeito que muitas pessoas demoram para acreditar em óleo essencial, porque se eu não enxergo uma molécula, logo ela não existe. Só que nem tudo a gente vê, gente. E por isso que essa frequência que você emana, você não enxerga, mas ela existe. Porque se um átomo não está parado, e se você está o tempo todo gerando calor dentro do seu corpo, se você está gerando ATP, né, está gerando calor, está gerando energia o tempo todo dentro do seu corpo para manter ele vivo, quanto menos esforço você fizer para gerar essa energia, mais imunidade você vai ter. E o que faz você ter menos esforço para gerar energia? É você ter uma vida saudável, é você ter práticas saudáveis, é você cuidar dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E é por isso que hoje eu fiz a oração, eu trouxe a oração do caminho da beleza. Então eu vou falar para vocês como é a oração. Ela diz assim: hoje, e aí vocês podem entrar lá, voltando antes de eu falar, vocês podem ir lá no canal do Telegram, o link está na minha bio. Todo dia eu estou postando coisas lá, mensagens, o convite das lives. Hoje coloquei a receita do pão, a oração, as dicas, né, de práticas para você fazer. Tá bom? Então muita coisa boa vai começar a chegar lá pelo Telegram. E o importante é que o Telegram, ele cabe mais gente, né? E ele não acumula memória, não ocupa a memória do seu celular. Então vai lá na bio e entra no Telegram e entra todo dia de manhã, pelo menos assim no máximo 9 horas, você já vai ter lá tudo. Até 9 horas no máximo você já vai ter lá muita coisa de prática. Eu tenho acordado cedo todo dia, 5, 6 da manhã, justamente para eu receber o meu prana, né? Que eu não posso falar e não fazer. E tenho até postado para vocês a foto do nascer do sol e tudo isso para vocês sentirem também a vibração, quem não pode estar na natureza. Mas, e aí eu tenho tentado colocar tudo no Telegram de manhã. Então, a oração do caminho da beleza dos navarros, ela diz o seguinte: hoje eu saio a caminhar. Hoje nenhum mal me acompanha. Sou tal como a fonte. Sinto uma brisa fresca percorrendo meu corpo. Tenho um corpo leve e solto. Caminho com a beleza à minha frente. Caminho com a beleza atrás de mim, caminho com a beleza acima de mim, caminho com a beleza abaixo de mim, caminho com a beleza ao meu redor. Belos são os meus pensamentos, belos são os meus sentimentos, belas são as minhas palavras, belas são as minhas intenções e belas são as minhas ações. Porque eu escolho a beleza, porque eu me amo. E eu escolho o amor por mim para poder emanar e irradiar esse amor aos outros. Porque se eu não me amo, eu não consigo amar nem a natureza. Eu não consigo compreender um óleo essencial. Eu não consigo compreender a força da vida. Eu não consigo nem acreditar que eu mereço estar vivo, né? Então, escolher a beleza todos os dias. Eu coloquei lá para vocês. E eu tô numa maravilha de lugar mesmo. Eu coloquei lá pra vocês, eu gravei com a minha voz, tá bem bonito, eu fiz um fundo musical. E aí vocês podem de manhã ouvir, ou algum momento em que você se desviar, que você não se sentir tão bem, pega um óleo essencial da sua preferência, faz a inalação e repete essa oração. É uma oração muito poderosa, né? Porque ela mostra a tua escolha, você está escolhendo o caminho da beleza. Aí você vai me dizer: Carla, mas não é egoísmo? Tem tanta gente morrendo, não é belo, né?
Tá, primeiro que a morte também é bela, mas eu não tô dizendo que... Tô dizendo que eu tô falando de mim, né? Mas nesse sentido de que eu tô falando? Que se você se sentir egoísta e se você não fizer algo melhor para se elevar, pouco você vai conseguir fazer para que menos pessoas morram, para que mais pessoas tenham imunidade, né? Para que mais pessoas se elevem. Então a ideia é que a gente traga as pessoas para o projeto Imunidade para a gente poder ouvir coisas boas. Então, se você tiver um poema, uma meditação, algo, né, uma receita de uma coisa boa, ou uma experiência maravilhosa que você teve no seu dia, compartilhe e marque hashtag Projeto Imunidade e marque o @Carla Campos Aromaterapia para eu repostar, porque as pessoas, como elas estão me seguindo, eu reposto o seu post para que a pessoa veja, né, e a gente viralizar coisas boas. A gente está vivendo um momento de viralização de coisas ruins. Então agora chegou a hora da gente viralizar coisas boas, né? Fazer a rádio da boa notícia. E eu tenho uma meta. A meta é, claro que tem muitas pessoas ao meu redor, muitas pacientes, até pessoas que eu conheço, alunas que estão com Covid nesse momento. Graças a Deus ninguém está em estado grave, né? Pessoas já estão se recuperando. O que eu tenho observado e analisado e estudado por que brecha foi que às vezes algumas pessoas tiveram, e aí a gente está encontrando aí algumas brechas, mas geralmente é um momento em que você se enfraqueceu de alguma maneira. E nós somos humanos, né? Então a gente não é super-homem nem super-mulher, a gente também não está blindado, mas a gente pode se blindar, blindado de aço, eu estou dizendo, porque a gente pode sim se blindar de muita força, de muita energia. E, como eu falei, existem várias pesquisas científicas que eu quero trazer durante esses dias, né? Eu vou já começar a organizar, porque está todo mundo esperando isso. Eu estava esperando mais pessoas entrarem no Telegram para começar a compartilhar. Desculpa, gente. Eu vou fazer uma live também no Zoom, né, e no YouTube, onde eu possa compartilhar slides, tudo. Que aí eu vou trazer a cada live uma pesquisa diferente para a gente poder conversar e entender aquilo que está sendo dito, né? E trazer receitas, sugestões de uso de óleos para a gente se fortalecer. Eu vou fazer isso, mas eu quero que desde o início não exista ansiedade em cima disso, porque não adianta nada eu usar óleo essencial como muleta. A Bernadette está indicando a meditação de 21 dias do Capra, né? Não é do Deep Chopra, é do Capra, né? É do Capra. Então é uma meditação muito interessante, mas aí você tem que entrar por um grupo, aí tem uma coisa assim um pouquinho complicado. Depois a gente vê se dá para viabilizar a meditação. De repente, se a Bernadette me der, aí eu também vou postando dia a dia lá no Telegram, porque eu sei que é 21 dias, né? A gente pode colocar uma meditação por dia lá no grupo do Telegram, né, B? Você vai me passando na ordem, uma por dia, e eu vou postando lá no Telegram, pode ser? Acho que vai ser bem legal. Quanto mais força a gente tiver, melhor, né? Então eu estava dizendo que a gente não pode deixar o óleo essencial ser uma muleta, né? E a gente precisa estar fortalecido e principalmente assim, de alto amor, de força, de falar, eu vou fazer, eu vou acreditar que eu posso melhorar, eu escolho elevar a minha imunidade, eu escolho ter práticas. Então a partir do momento que eu escolher, na hora que eu olhar uma pesquisa de óleo essencial, de uma coisa, eu sei o que eu estou escolhendo e eu não vou fazer isso com ansiedade, eu vou fazer isso com consciência. E através dessa consciência, eu vou traçar um protocolo que seja melhor para mim. E aí o meu não é o mesmo protocolo do seu, do outro e do outro. Às vezes eles podem ser parecidos, né?
mas às vezes você precisa de outra coisa. Então, eu vou estar trazendo isso, vou estar trazendo alguns elementos. Vocês sabem que quando eu faço live pelo Zoom, eu vou trazendo bastante conteúdo. E antes eu estava aguardando todo mundo já entrar no Telegram, as pessoas irem para o Telegram. Então, o link do Telegram tá na bio. Oi, Dirce. Oi, Ju. Oi, Julinha, maravilhosa. Ju, poesia. Tô esperando poesias suas maravilhosas e coisas maravilhosas pra gente colocar lá no Telegram, tá, Julinha? Então, o que é importante? Vamos lá. Hoje eu coloquei no Telegram 10 práticas que são importantes pro dia. Entre elas, olha lá, a Viviane está falando do tratamento do merecimento, da Louise Hay também, que é maravilhoso. Eu acho ótimo. Me manda, tá, Vivi? Me manda o que você tiver de legal, assim, uma frase. Eu sei que a Louise Hay, ela trabalha afirmações positivas. E as afirmações positivas, elas são muito boas para organizar as nossas sinapses. Então, vamos supor que você está fazendo a inalação de um óleo essencial que ajuda a equilibrar a sua hipotálamo, a sua hipófise, e equilibrar a produção, né? E os seus neurotransmissores, reduzindo, equilibrando cortisol, adrenalina, enfim, todos os neurotransmissores responsáveis pela expressão das suas emoções, né? Então, quando você faz afirmações positivas, que é o que a Louise Hay coloca, isso também vai fazendo você conseguir criar uma nova sinapse. Então, muitas vezes, você está negativo, mas se você inala um óleo essencial que já vai trabalhar os teus neurotransmissores e com isso você ainda coloca uma afirmação positiva, né? Eu mereço ser feliz, tudo está bem comigo, eu sou merecedora, eu consigo, minhas células estão bem. Então, trazer afirmações positivas é muito importante. Mesmo que no começo você não acredite que essa afirmação é tão verdadeira para você. Mas se ela tem algum sentido para você, faça, né? Então eu confio, eu acredito, tudo vai ficar bem. É tão forte essa coisa das expressões, das afirmações, que Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim: nunca me convide para combater a guerra, mas pode me convidar para ir a favor da paz. Então, olha só, talvez as duas coisas sejam a mesma, mas com uma intenção e com uma emanação diferente. Combater a guerra é combater, é mais guerra, mas gerar a paz, proteger, né? Trazer a paz, favorecer a paz, traz mais paz. Então, o que a gente emana, a gente ganha mais do mesmo. Se você emanar raiva, você vai ganhar mais raiva. Se você emanar mágoa, rancor, acusação, lembra que sempre que eu acuso uma pessoa, eu aponto um dedo, tem 4 apontando para você, né? Então, quando a gente coloca a força da intenção, da emanação das coisas boas, tudo volta para você também. Porque é sempre mais do mesmo, tá bom? Então, meus amores, amanhã eu vou falar com a Vivi aqui também, vou colocar no Telegram. A Madre Teresa é maravilhosa. E aí, falando de Madre Teresa que a Vanessa está colocando aí, o que eu vejo hoje? Do mesmo jeito que Madre Teresa dizia, não me chame para ir combater a guerra ou ir contra a guerra, me chame para ir a favor da paz. Do mesmo jeito, eu digo assim, não nos chame aqui nesse projeto Imunidade para combater o Covid, para ficar, sabe, para guerrear contra as coisas. Não, nos chame para favorecer a saúde, nos chame para favorecer a imunidade, nos chame para o autocuidado, para o autoamor. Porque tudo isso eu não preciso combater nada. Eu só preciso cuidar do meu terreno, cuidar do que eu emano. Existiu um grande
pesquisador, toda vez que eu vou falar o nome dele, ele some da minha cabeça. Mas esse pesquisador, ele desenvolveu um equipamento que ele media a frequência vibratória em hertz do corpo de uma pessoa doente. E aí ele viu que o vírus tem uma frequência, que o câncer tem uma frequência, que as doenças têm frequências. E essas frequências são baixas. E ele viu que corpos com frequências altas nunca tinham vírus, não tinham câncer. Existia dentro da pesquisa dele uma estatística que comprovava que quando ele media a frequência de pessoas saudáveis, essas pessoas estavam com frequência elevada, acima de 60 a 65. E quando ele media o corpo, a frequência de pessoas doentes, essas pessoas estavam com a frequência menor que 58. E aí com isso, e também depois eu falei de Pasteur, né, já falei de Paracelso. Paracelso também dizia, Jean Valnet dizia que não é para a gente se preocupar com vírus, não é para a gente ir se preocupar com a guerra, porque também não adianta a vacina, porque não estou falando que a vacina não adianta, tá? Eu estou querendo dizer outra coisa, não me interpretem mal. O que eu estou querendo dizer é que só a vacina não adianta, porque a gente ainda não sabe muita coisa. Então, a gente, não que não adiante, pode ser que adiante, né? É complicado e delicado falar disso assim, ao vivo e coisas assim, porque pessoas às vezes interpretam mal. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, se você... não adianta a vacina, que é lutar contra o vírus só, se você não vai a favor da sua saúde. Se você prejudica a sua saúde, tem maus pensamentos, faz coisas ruins com você, não se ama, não se alimenta bem, não controla a tua ansiedade, vive deprimido, come mal, não toma água, não pratica exercício, não faz meditação, não usa óleo essencial, não põe os pés na terra, não faz nada disso. E aí você tem uma vida péssima, né? Usa droga, usa bebida, come só coisa industrializada, não toma água, só toma refrigerante, suco de caixinha, vive uma vida extremamente se intoxicando, fica na televisão, só ouve coisas negativas, vive na negatividade. E aí você achar que aí você usa a vacina e que só ela vai te salvar. Ela pode te ajudar, mas até a vacina ela vai funcionar melhor se seu sistema imunológico estiver bom. Por quê? Porque o que é a vacina? Ela injeta no seu corpo o vírus, e aí esse vírus, lógico, em nanopartículas, né, bem pequenas, micropartículas. E aí, o que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai começar a querer combater esse vírus e com isso, como é muito pequenininho, não são vírus tão potentes que vão te matar, como o que está acontecendo com muita gente. E aí o teu corpo, aos poucos, vai criando imunidade adquirida. Então, devagarzinho, porque o que é a imunidade adquirida? O corpo, cada anticorpo que a gente tem é especializado. Então, o corpo vai escanear essa estrutura dos vírus que estão ali na vacina, que já tem vacina hoje que é de mais de um vírus, né? Porque o Covid tem diversas, mudou diversas variações já, né, de cepas. Então, o que vai acontecer? O teu corpo, quando você tomou a vacina, recebeu as nanopartículas, o teu corpo vai começar a escanear isso e os seus anticorpos vão começar a escanear e a produzir anticorpos, né, na sua imunidade adquirida, anticorpos especializados que vão estar combatendo o vírus caso ele entre depois em partículas maiores, que é o que está aí no ar, né? Que está aí passando entre as pessoas. Agora, se você está com o seu sistema imunológico mais elevado, você auxilia o teu corpo, a tua imunidade adquirida, ao quê? A produzir esses anticorpos, a funcionar, a criar esse anticorpo especializado contra o vírus mais rápido. Do mesmo jeito,
Se você usa óleos essenciais adequados, você pode também enfraquecer os capsídeos dos vírus, porque o vírus é um capsídeo de gordura e o óleo essencial ele é solúvel em gordura. Então, ele vai em principalmente os óleos fenóis, né, que eu falei já num vídeo que está no meu Instagram. Os óleos, né, as moléculas fenóis, que como base principal, carvacrol, timol e eugenol. Tem outras também, todos os monoterpenos são antivirais, né? Mas tem uns mais, outros menos. Boa noite a todos, linda. Boa noite a todos, boa noite. Você falou boa noite a todos, eu falei igual. Boa noite, linda. Então, o que acontece? Vai lá e enfraquece o capsídeo do vírus. Então, uma pesquisa que eu vou apresentar é sobre isso, sobre óleos que conseguem enfraquecer o capsídeo do vírus. Na hora que o vírus enfraquece, também, se você está com uma imunidade alta, ele também não consegue adentrar. E ele não tendo vida, isso, o fenol, ele é o carvacrol, eugenol e timol, que são fenóis, são moléculas, e elas estão contidas dentro dos óleos essenciais de tomilho, orégano e cravo, né? O carvacrol está no orégano, o timol no tomilho e o eugenol no cravo. Então, além disso, limão também é antiviral, eu já falei disso em outras lives, né? E o que acontece é que o vírus enfraquecendo, o capsídeo do vírus enfraquecendo, o que vai acontecer? E você estando com a imunidade alta, você consegue que o vírus tenha mais dificuldade. Eu posso prometer que o vírus não vai entrar em você? Eu não posso prometer. Eu posso prometer cura? Eu não posso prometer nada. Eu só estou trazendo elementos para que a gente se fortaleça mais e mais e que a gente reduza as probabilidades de infecção, né? Porque se eu estou forte e o vírus fraco, ele tem dificuldade de entrar. Do mesmo jeito, se eu tomei a vacina e se eu fortaleço o meu sistema, mais rápido eu consigo que meu corpo reaja e crie a imunidade adquirida, né? Do mesmo jeito, eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir ter o meu corpo sempre com a imunidade elevada e abaixar o vírus. Mas vamos supor que eu não usei óleo essencial e eu não atingi, né, o vírus e não consegui enfraquecer o capsídeo desse vírus e minha imunidade está mais ou menos, porque naquele dia eu fiquei triste. As mulheres às vezes quando menstruam têm uma baixa de imunidade, ou às vezes eu adquiri uma bactéria, um parasita, um outro tipo de vírus e aí sem querer eu abaixei a minha imunidade e aí o outro vírus vem também. Então a gente às vezes tem brechas. E as brechas, elas entram através dos nossos maus hábitos. Porque se você tiver bons hábitos, você não vai ter tanta tendência a ser atacado por patógenos de diversos tipos. Né? Tanto que, por exemplo, quem tem herpes, a herpes vem quando você abaixa a imunidade. Quem tem candidíase, a candidíase vem quando você abaixa a imunidade. Então é aquela brincadeira que falam, né? Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. É mais ou menos isso. Se os nossos gatos, que a nossa imunidade está fraca e eu não tenho amor por mim, eu não tô nem aí, né? A Melissa, que linda. Oi, Mê, que bom te ver, meu amor. Te ver não, que eu não tô vendo, mas ter você aqui. Então, todas as coisas que vêm de vírus, né? Verruga plantar, muitas doenças, né? H. pylori, enfim, a gente hoje não é só Covid, né, gente? Tem muita coisa por aí. Doenças autoimunes também vêm de maus hábitos, muitas vezes, emocionais e alimentares. Então, hoje, eu quero falar sobre tudo. Não adianta a gente falar só sobre óleo essencial. A gente tem que englobar e falar sobre a vida, né? Trazer práticas para a vida. Trazer práticas para a gente estar bem, né? Para a gente ficar bem, para a gente não deixar nada disso acontecer. E não adianta eu ficar falando das doenças, é isso, tem gente morrendo e está acontecendo isso. Tá, tem gente morrendo, mas o que eu posso fazer? Eu posso
fazer o Ho'oponopono, eu posso fazer oração, eu posso emanar o meu amor, eu posso dar palavras de conforto para as famílias e eu posso cuidar de mim e irradiar com as orações da beleza, com o Ho'oponopono, alimentando bem, colocando coisas positivas no meu Instagram, emanando coisas positivas para que mais e mais pessoas possam ver, né? Ensinando sobre os óleos essenciais de uma maneira com mais propriedade, por isso a importância de estudar sobre os óleos essenciais. Por isso eu convido quem quiser a vir fazer o curso Saúde Essencial, porque é importante, quanto mais informação eu tenho, mais eu me fortaleço, mais eu confio no que eu falo, né? Estar inteiro para esse novo momento, exatamente, Paty. É muito importante a gente estar inteiro, que esse momento é um momento de presença, de inteireza, porque se você for solicitado a fazer algo, para você estar forte, né? E aí outras coisas que vão ajudar mesmo, porque eu já falei, né, que na peste negra, os médicos, os ladrões, os perfumistas que usavam óleos essenciais e plantas não pegavam a doença. Né? Hoje vai dizer, tem gente que usa óleo essencial que pegou o Covid? Pode ter. Muitas pessoas aí que usaram óleos essenciais pegaram Covid. Mas tem que ver como usou, o que usou, né? Então, por isso a importância de estudar. Porque é para a gente estudar o todo. Não adianta só usar óleo essencial sem conhecer o corpo, sem saber de o todo da pessoa, sem a gente fazer boas práticas, sem a gente se cuidar, né? Então, por isso que o curso Saúde Essencial, quem é minha aluna pode falar, a Bernadette está falando aí, linda, que é minha aluna maravilhosa, não é só sobre óleo essencial, é sobre a vida, é sobre você saber ter maturidade para escolher um óleo, para entender sobre as moléculas, sobre como elas são produzidas na natureza, qual é a força que a planta tem, o que é um óleo essencial, que é uma união de moléculas de diversas estruturas atômicas, né? Então é sobre tudo isso, tá bom, gente? Bom, o desafio que eu vou colocar amanhã no Telegram é a gente vou colocar a história do Ho'oponopono para vocês estudarem e vou colocar para vocês amanhã expressões positivas, afirmações positivas, para que a gente possa, sempre que vocês precisarem, vocês terem o recurso do Telegram lá no hashtag, né, no Telegram Projeto Imunidade, vocês terem recurso. Júlio, querido, que saudade, maravilhoso, que lindo ver você aqui. Então, eu vou colocar no Telegram, né, palavras, afirmações positivas, para que você possa usar. Vou colocar o Ho'oponopono também. E a ideia é que qualquer momento dessa pandemia, qualquer coisa que estiver acontecendo e você se sentir que você precisa de um apoio, vai no Telegram, se determina a se amar e fazer, né, e realizar com propriedade as coisas. E aí, aos poucos, vocês vão também, eu vou fazer a live sobre os óleos essenciais, vocês vão poder receber as informações sobre os óleos essenciais, e aí vocês vão agregar essa prática do uso de óleos essenciais às práticas rotineiras de vocês. Porque se você estiver num lugar que você não tem como adquirir óleo essencial, você vai dizer, morri? Não, não é isso. Você tem 1000 formas de elevar a sua frequência, de se fortalecer, tá bom? Então eu convido vocês a entrar na bio, a entrar no Telegram e começar a receber essas informações. Compartilhem comigo o que vocês gostariam de compartilhar com todas as pessoas para elevar a frequência. E se determine se amar, faça por si, tá bom? E para a gente terminar, a Bernadette falou, a gente estuda com a Carla e degusta tudo do melhor que existe na natureza. A gente também aprende a gostar muito da gente mesma e da vida. Ai, que lindo, Bê, eu vou chorar. É isso, gente, é gostar de si, da vida e estudar profundo mesmo, porque com as alunas do Saúde Essencial a gente estuda pesquisas científicas, a gente aprofunda o conhecimento, a gente estuda as moléculas,
Mas antes de tudo isso, a gente viaja por todo o cosmos, por toda a natureza, para a gente ter uma compreensão ampliada, né? A gente precisa ter uma compreensão ampliada desse momento agora. Ficar só xingando e reclamando e acusando o governo e quem quer que seja, prefeitos e tal, isso não resolve nada. Mas a gente colocar a nossa força, isso, na bio tá o link. Aí você entra lá no link, tá bom? Ou me escreve no direct se você tiver dificuldade, que eu te mando o link. Então a gente vai se fortalecer, combinado? Autoamor, se cuidar, práticas elevadas, e o óleo essencial é uma dessas práticas que pode te ajudar. Sim, né? Ele pode ajudar você a se fortalecer, você a ter recursos, a enfraquecer o capsídeo do vírus, a elevar a sua imunidade. E é isso que a gente quer, fazer as duas coisas, né? Só a imunidade, às vezes o vírus forte, muitas vezes pode ter dia, como você tem ciclos, pode ter dia que a tua imunidade abaixe, porque você é cíclico, né? E se o vírus está fraco e você consegue elevar a sua imunidade, você consegue se manter, né, sem a doença. Eu acredito nisso. Então, eu quero muito que a gente possa fazer isso e a gente tenha muitas notícias de que muitas pessoas com boas práticas realmente não pegaram. Aí tem gente que me fala assim, não, mas tem um cara que ele era jovem, esportista, ele se alimentava bem e aí ele pegou Covid e morreu. Tá, ele pode ter pego Covid e morreu porque atacou, né, o Covid coagula, muitas vezes dá coagulação no cérebro e aí dá derrame, né? Ou aneurisma cerebral, mas o que acontece por conta da coagulação, mas alguma coisa tinha nesse moço. Possivelmente ele estava com algum problema emocional, possivelmente ele estava ainda não se sentindo o suficiente, não se sentindo capaz. A gente não conhece a história dele para saber o que estava realmente ali, sendo a brecha de baixar a imunidade dele. Às vezes ele estava comendo coisas boas, mas não estava se nutrindo o suficiente. Por isso que hoje eu coloquei lá no Telegram a importância de uma alimentação nutricional, né, de você comer coisas coloridas, verduras, legumes, beber água, ter uma alimentação balanceada, comer no horário certo, dormir no horário certo. Tudo isso é complemento. E aí, a partir de agora, depois que vocês já têm todas as práticas diárias, eu não vou ficar mais repetindo, porque todo mundo já vai saber, aí a gente vai começar a incluir os óleos essenciais nessas práticas diárias, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Senão acho que a gente já pode fechar. E quero pedir desculpa por não ter conseguido fazer a live com a Verônica, né? Teve um problema com o meu Instagram. Eu vou verificar o que aconteceu sobre autoamor e imunidade, mas com certeza a gente vai marcar uma nova data e essa live vai acontecer e vocês vão ter o prazer de conhecer a Verônica. Tá bom, meus amores? Difícil convencer os adolescentes. Verdade, né, Vanessa, que é difícil convencer os adolescentes, mas você não precisa convencer, sabe? Você pode ser o exemplo. Você faz as boas práticas e aí o exemplo, por exemplo, se na sua casa você faz um pão sem glúten e você não compra do outro pão, ele vai ter que comer esse. Se não é porque ele faz birra que você vai lá e compra o salgadinho, aos poucos ele vai aprendendo a comer outras coisas, né? E aí o jeito de falar, às vezes se a gente falar como mãe, às vezes o adolescente não recebe, mas se falar como amigo, talvez mais assim, né? Mais próximo, assim, e de igual para igual, às vezes eles ouvem, sabe? Existem canais de comunicação. E algumas outras práticas, né, que eu uso de óleos essenciais, você pode usar embutido nas coisas que eles fazem, sem ficar invadindo também o jovem e as crianças. Eu vou ver se eu faço uma live só falando sobre isso, sobre como a gente ajuda pessoas, né, idosos, gestantes, crianças, pessoas que não querem, que não aceitam. E é por isso que eu sei, por exemplo,
Tem gente que vai falar, eu vou morrer mesmo, deixa eu comer, deixa eu fazer o que eu quero. A pessoa é a pessoa, você precisa cuidar de você. Eu não estou ensinando aqui ninguém a cuidar do outro. Porque se você não cuidar de você, se você não estiver dominando todas essas práticas em você, os outros são seu espelho. No momento em que você faz tudo, que você equilibra suas emoções, que você cuida de você, você é um espelho luminoso para os outros. Você é um cristal que reflete luz para os outros, né? Então, eu, por exemplo, eu me trabalho muito, porque como é que eu vou vir aqui numa live, como é que eu vou atender, como é que eu vou dar um curso de aromaterapia e falar das coisas se eu não me cuido, né? Se eu não faço práticas saudáveis comigo, se eu fico me envenenando, se eu não busco me curar e me melhorar todos os dias. Então tudo tem que começar em mim que estou aqui falando, né? E aí, vocês sentindo verdade em mim, vocês acreditam no que eu estou falando e sentem que isso pode valer a pena para vocês também. No momento em que vocês veem que isso deu certo comigo, né? Agora, no momento em que você me vê aqui doente, caída, nervosa, ansiosa, irritada, incompreensiva, você vai falar, ih, a Carla, né? Então, eu preciso ter os elementos para trazer. E é assim que a gente tem que agir com os adolescentes. Criar todos os elementos em nós e tirar a ansiedade de que eu tenho que fazer tudo pelo outro. Eu vou fazer pelo outro refletindo o meu amor, as minhas práticas e ensinando. Muitas vezes o outro não quer o que você tem para dar. E se ele não quer o que você tem para dar, você não tem como dar. Então você só pode fazer para aqueles que te pedem, para aqueles que querem. Eu tô aqui, vocês entraram aqui na live porque vocês queriam, né? E aí é assim. E aí vocês, cada um vai mudar a sua vida se quiser. Eu não vou poder ir na sua casa, obrigar você a nada. Eu só tô trazendo sugestões de coisas que eu tenho experiência de que dão certo. De estudos, do que eu pratico, tá bom? Amo cuidar dos adolescentes. A gente não pode repetir as mesmas coisas com eles. Faça pão e põe na mesa. Verdade. Faça. Né? Ai, lindeusas, eu amo vocês. Acho que já falei demais. Então, a gente vai ter outra live amanhã. Depois eu informo vocês, tá bom? E estou preparando a live especial com as pesquisas científicas para que vocês tenham todos os elementos sobre os óleos essenciais, tá certo? Que aí precisa ser algo um pouco mais criterioso, com slides e tudo, para vocês poderem ter mais referências. Então, um beijo enorme, tá? Fiquem com Deus, fiquem com vocês mesmas, assim, com o seu mais sagrado amor interno. E entrem no Telegram, lá na bio, para vocês poderem ter acesso a tudo que eu tô postando por lá, tá bom? E agora à noite eu já vou colocar uma música maravilhosa para vocês dormirem ouvindo ela e inalando o óleo essencial, ou no difusor, ou fazendo uma respiração olfativa, tá bom? Então, boa noite, meus amores. Durmam com Deus, fiquem bem. E como dizia a minha mãe, né? Durma com os anjinhos, com todos os anjinhos do céu. E se não couber, coloca debaixo da cama, tá bom? Um beijo no coração, gratidão a todos.